Olá, amigos. Nesse testemunho que vou partilhar, vai ficar evidente que a presença de Deus restaura, fortalece os relacionamentos. Vai ficar também evidente que pai e mãe educam principalmente pela vida, pelo exemplo. Pelo testemunho, né? Pelo testemunho de vida, pelo exemplo. Esse fato que vou partilhar com vocês, nós nem éramos casados, nós estamos perto de fazer bodas de ouro. Eu era jovem, bem jovem, mais do que hoje. E meu pai era uma pessoa louca por música, doente por música, estudioso de música. Ele se tornou compositor e maestro sem frequentar nunca uma aula. Tudo num aprendizado autodidata. E com essa dedicação à música que ele tinha, ele formou uma bandinha no sítio, depois formou uma bandinha numa cidade no estado de São Paulo, uma banda de música, e depois ele veio formar uma banda no Paraná. Aquilo para ele era a vida dele. E o papai e a mamãe se relacionavam bem, a gente tinha uma família bem unida. Mas o papai sofria de epilepsia. A epilepsia do papai era muito forte. Quando ele tinha uma crise epilética, ele perdia os sentidos, ficava completamente sem sentido. Bem, e ele tinha essa banda, ele foi feita através da prefeitura, a prefeitura contratou ele para fazer essa banda, e ele também, como não podia, a prefeitura não tinha como pagá-lo só para cuidar da banda, ele tinha um emprego na prefeitura e para cuidar da banda. Ele trabalhava na prefeitura e cuidava da banda. Numa época, numa campanha política, essas coisas de divisão de política e conflito de política, quando terminou a eleição, o candidato que ganhou não descontinuou a banda. Ele não tinha defendido essa ideia e descontinuou. Teve na prefeitura uma pessoa que foi o pivô da discórdia, mas foi um pivô forte da discórdia que acabou com a banda. E quando o papai perdeu... Vamos chamá-lo de João. Essa pessoa vamos chamar de João, tá bom? E então o João criou todo o clima e vibrou quando o papai perdeu o emprego na prefeitura e a banda foi extinta. Então o papai ficou tão mal, mas tão mal, que ele passou cerca de um mês sem recobrar os sentidos. Ele ia recuperando de uma crise epilética, vinha outra. E ele, olha, nós vimos a morte. Bem, eu estou abreviando um pouquinho o testemunho para não ser longo, mas depois de um mês mais, o papai começou a trabalhar. É porque vocês tinham outra fonte de renda, Nós né? tínhamos uma outra fonte, que era uma sapatariazinha. Ele começou a trabalhar ali, ele era muito dedicado em tudo que fazia. Mas esse senhor, que nós estamos chamando de João, algum tempo depois, ele perdeu o emprego. Ele tinha uma família muito grande. E ele não tinha outra fonte de renda. Não tinha outra fonte de renda. Ele perdeu o emprego e ele passou por penúria. E ao longo desse tempo, antes dele perder o emprego, o papai sempre procurava cumprimentá-lo, mas ele recusava o cumprimento e virava do lado e cuspia. Foi uma situação... Mas o papai persistia em querer reatar a amizade com ele. Bem, ele estava na pior, esse senhor, o João, com muitos filhos. Aí apareceu uma oportunidade de recadastramento rural. Então, os proprietários tinham que fazer recadastramento, tinham que arrumar alguém para digitar, para fazer, alguém que soubesse. Isso, e o João, naquele tempo, com uma máquina de escrever, tinha que ser feito, né? E o João sabia. E o papai arrumou uma sala na nossa casa, foi no meio da rua quando o João ia passando, pegou o João pelo braço. O João se recusou, dizendo assim:
o senhor não pode fazer isso. Ele ficou envergonhado, né? Papai levou o João para dentro de casa, emprestou a máquina e fez um recrutamento. Papai tinha muita amizade. Fez um recrutamento de proprietários rurais para vir fazer cadastramento com o João. E ajudou o João a sobreviver por algum tempo. Depois não sei da história. Mas esse exemplo do papai, com o apoio da minha mãe, porque a minha mãe foi muito machucada nessa história toda. Ela também acolheu o João dentro da nossa casa, sabendo o mal que ele tinha feito. Então, esse exemplo do papai e da mamãe foram muito significativos na minha educação, principalmente educação na fé. Eu louvo a Deus. Papai e mamãe já partiram para a casa do Pai, mas esse exemplo eles deixaram. Então nós pais educamos os nossos filhos na fé com os nossos exemplos, com os nossos testemunhos, né? E perdoar é um dos grandes exemplos que a gente pode deixar para os nossos filhos. A cura de relacionamentos é de Deus. Deus seja louvado. Amém.